Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e imagine você sair de uma ilha e deixar lá 115 pessoas. Depois você volta e tudo tá vazio. Não tem nenhum sinal, tipo, nada de ninguém lá. E a única coisa que ficou pra trás foi uma palavra só: Croatoan. Se você assiste muito filme ou série de terror, ou se você assistiu Supernatural, com certeza você conhece essa história, mas o que muita gente não sabe, né, principalmente quem não é americano ou norte-americano, é que isso não é só uma história inventada, né? Uma lenda ou coisa assim. Isso realmente aconteceu. E foi logo quando a América do Norte, né? Os Estados Unidos ali, estava sendo colonizado pelos ingleses. E isso aconteceu, na verdade, com uma colônia inglesa. Na verdade, foi a primeira colônia inglesa na América, nos Estados Unidos. Ah, vocês entenderam. Enfim, o que teria acontecido com essa colônia, com a colônia perdida, como ela é conhecida, né? Tem de tudo, assim, de várias teorias, que vai desde ataque indígena até surto zumbi, pra vocês terem uma ideia, não tô exagerando. Mas nas últimas décadas, na verdade, na última década, ali em 2010, 2015, 2011, foram feitas várias descobertas e descobertas arqueológicas e podem explicar, né, o que teria acontecido com essa colônia. Mas, antes de eu falar sobre isso, eu preciso pedir para você se inscrever no canal, porque a sua inscrição é muito importante. E se você está ouvindo esse episódio, também segue o canal aí na plataforma que você está usando. Lembrando que os episódios saem sempre às 10 horas da manhã, sempre às terças-feiras, simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. Além disso, me segue lá no Instagram também, @falamargot, tudo junto, que toda vez que eu posto alguma coisa, eu aviso lá nos stories, e eu também tô sempre falando com vocês por lá. E além disso, se ainda não tem, em breve terá conteúdo exclusivo por lá também, que eu não sei quando é que você tá assistindo esse episódio, não é mesmo? E por último, mas não menos importante, por favor, deixe o seu like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito na divulgação. Mas, se você não gostar do episódio, não tem problema nenhum. Você pode mudar para um dislike no final também, que não tem problema, mas eu já peço agora, porque senão eu acabo esquecendo. E acho que é isso. Então, sem mais delongas, vamos pro episódio de hoje, porque eu já falei bastante. Quando eu comecei a fazer o roteiro desse episódio, eu fiquei quebrando a cabeça em como contar a história sem que ela ficasse confusa. E isso porque tem muita gente envolvida, tanto durante, digamos assim, a criação da colônia, né? Quanto antes da colônia ser estabelecida, tipo, por que ela foi estabelecida, onde ela foi estabelecida. E também tem muita gente envolvida depois que a colônia desapareceu, né? Então, para deixar tudo ainda mais difícil, mais complicado e mais confuso, não tem fotos das pessoas envolvidas, porque isso aconteceu lá entre 1500 e 1600, na verdade foi no final de 1500, né, ali 1580 e pouco, 1590. Então, não tem foto. E qual foi a solução que eu achei? Eu vou dar uma simplificada. Tipo, eu não vou ficar falando o nome de todo mundo, porque só vai deixar o episódio mais confuso. Eu só vou falar o nome das pessoas mais importantes para a história. E eu só vou falar o porquê que a colônia foi estabelecida nessa ilha onde ela foi estabelecida quando eu for falar de uma das teorias, porque isso pode explicar e dar suporte para essa teoria em questão. E mais uma coisa, vocês vão ouvir muito a palavra Roanoke nesse episódio. E isso porque a colônia, formada por essas 115 pessoas, 115 ingleses, né? Que eram 87 homens, 17 mulheres e 11 crianças, recebeu o nome de colônia Roanoke. E isso porque ela ficava na ilha Roanoke, que fica na costa do que é hoje a Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Mas, quando os ingleses chegaram nessa ilha, já tinha gente lá, né? Já tinha as pessoas que moravam lá, né? Os donos daquela terra toda lá, né? Os nativos, os índios. E os índios dessa ilha pertenciam a qual tribo? Roanoke, exatamente. Então, nós temos a colônia Roanoke, a ilha Roanoke
e a tribo Roanoke. Então, agora que vocês já estão avisados, preparados, vamos lá. Em 8 de maio de 1587, uma frota liderada por um homem chamado John White saiu da Inglaterra em direção ao Novo Mundo. Depois de meses navegando no Oceano Atlântico, pelo Oceano Atlântico, as aproximadamente 120 pessoas chegaram na ilha de Roanoke. E isso foi em julho daquele ano. Então, olha quanto tempo que eles demoraram para chegar da Inglaterra até a América. A ideia inicial não era montar uma colônia lá, mas como outros ingleses já tinham ficado nessa ilha, eles acabaram decidindo ficar lá também. E eu vou falar desses ingleses lá para frente, quando eu for falar da teoria. Bom, alguns historiadores acreditam que um dos navios que estava levando os mantimentos deles acabou afundando durante a viagem. Outros historiadores acham que eles simplesmente calcularam mal a quantidade de mantimentos e tudo mais, que eles precisariam para colonizar a América. Mas o que todos eles concordam é que os colonizadores insistiram para que o John White voltasse para a Inglaterra para pegar mais mantimentos e trazer mais pessoas para a colônia. No começo, ele não queria ir, porque ele não queria que as pessoas vissem ele como alguém que estivesse abandonando eles lá, e estivesse fugindo da colônia. E, além disso, a filha dele estava nessa expedição. Ela se chamava Eleanor White Dare e ela vai ser mais importante mais pra frente. E ela estava grávida. Na verdade, ela estava grávida durante a viagem, porque a filha dela nasceu logo que eles chegaram em Roanoke. E, por curiosidade, a filha dela foi a primeira criança inglesa documentada nascida no continente. No novo continente, no que é a América hoje em dia. E ela recebeu o nome de Virginia Dare. Mas, depois da pressão de todo mundo, o John acabou cedendo e saiu em direção à Inglaterra no dia 25 de agosto de 1587. Essa seria a última vez que ele ou qualquer outro colonizador veria as 115 pessoas que ficaram em Roanoke, incluindo a filha e a neta do John. As viagens de navio demoravam meses naquela época, como vocês já perceberam, então poderia acontecer de a colônia precisar mudar de lugar por algum motivo e o John precisaria saber para onde eles tinham ido, caso isso acontecesse. Então ele combinou com a Eleanor o seguinte: se eles saíssem da ilha, precisassem mudar da ilha, a Eleanor ela teria que deixar a palavra, o nome do destino que eles teriam ido, para onde eles teriam ido. Se eles tivessem ido por bem, era só ela deixar o nome do destino. Se eles tivessem que sair de lá por mal, por caso eles fossem atacados ou alguma coisa assim, ela deveria desenhar uma cruz ao lado do nome do destino. Só que a viagem, que era para durar só alguns meses, levou 3 anos. E isso porque quando o John chegou na Inglaterra, a guerra anglo-espanhola tinha acabado de estourar mesmo, E a rainha Isabel I proibiu que os navios saíssem de lá, porque os navios seriam necessários para defender a Inglaterra da frota da Espanha, porque era uma frota muito, muito poderosa, que a Espanha tinha. O John só conseguiu voltar para Roanoke em 1590 e foi com um navio emprestado. E o dono do navio estava nessa viagem também. Mas, quando ele chegou na ilha, ninguém veio receber ele na praia. Tinham pegadas humanas recentes na areia, mas nenhum sinal dos colonizadores. Então, essas pegadas provavelmente eram dos índios que já estavam lá em Roanoke antes deles chegarem, Quando ele foi adentrando a ilha, em direção à colônia, ele achou uma árvore que tinha as letras CRO, CRO, encravadas nessa árvore. Mas, quando ele foi chegando mais pra frente, ele chegou lá na colônia e percebeu que o lugar tinha mudado bastante nesses últimos 3 anos. Quando ele saiu lá da colônia, a colônia era muito primitiva, era tudo muito básico e tal, mas agora a colônia já estava mais fortificada, mais protegida e tinha cercas e tudo mais.
Mas parecia que a colônia estava vazia já há muito tempo, porque tinha teia de aranha sobre tudo, tinha grama alta, né? Então parecia que estava abandonada mesmo há bastante tempo. E também não tinha nenhum sinal de briga e nem de restos de ossos que dessem a entender que eles tivessem sofrido um ataque, nem nada. E assim como combinado, a Eleanor, né, ela tinha deixado o destino escrito na cerca. E nessa cerca estava escrito só a palavra Croatoan. A 80 quilômetros ao sul da ilha de Roanoke existe uma outra ilha. Hoje ela se chama Hatteras, não sei pronunciar, Hatteras Island, mas na época essa ilha se chamava Croatoan. Pro John ficou claro que eles tinham ido para essa ilha, mas isso não fazia sentido nenhum. Por que eles sairiam da ilha de Roanoke, que era mais inóspita exatamente por ser uma ilha, e iriam para outra ilha? Seria só trocar um problema por outro, né? Ou seja, faria mais sentido eles irem para o continente, né? Até porque eles não estavam muito longe do continente. De fato, o John depois escreveu em um dos diários dele que antes dele sair para ir buscar os mantimentos, 3 anos antes, né? Algumas das pessoas lá da colônia estavam cogitando em ir para o continente, porque a terra era mais fértil e tudo mais, então era mais fácil para eles. Para ser mais exato, eles queriam ir 80 quilômetros para dentro do continente, tipo em frente a Roanoke, mas para o continente, em direção ao continente. E, bom, o John fez a primeira tentativa de chegar a Croatoan, a ilha de Croatoan, mas veio uma tempestade enorme e ele teve que voltar para Roanoke. Ele fez uma segunda tentativa e veio outra tempestade. Na terceira tentativa, aconteceu a mesma coisa e o dono do navio, que estava lá, decidiu que o navio deveria retornar para a Inglaterra. E o John acabou voltando para a Inglaterra depois disso, né? E aí ele se mudou depois para Irlanda e ele morreu em 1593, ou seja, 3 anos depois, sem nunca mais ter a chance de voltar para a América de novo e saber o que aconteceu com a filha e com a neta dele. Quanto à colônia, ninguém nunca conseguiu provar que eles conseguiram chegar a Croatoan. Então agora eu vou começar a falar das teorias, né? Porque aí a gente vai conhecer um pouco mais sobre o John White e o motivo deles terem ficado em Roanoke, para começo de conversa, né? Porque não era para eles terem ficado lá. A primeira teoria é que eles foram atacados pela tribo de Roanoke. E por quê? Em 1584, 3 anos... Eita, balancei a mesa toda. Em 1584, 3 anos antes da expedição do John White, o explorador Walter Raleigh recebeu uma permissão da coroa britânica para colonizar o que é hoje os Estados Unidos. Na verdade, ele recebeu essa permissão em 1580 e ele tinha até 1591 para fazer isso. Então, ele tinha 11 anos ali, senão a permissão iria para uma outra pessoa. Então, em 1584, ele enviou 2 navios para a América para fazer um reconhecimento. Eles não ancoraram lá em Roanoke, mas foi perto da ilha. E eles se deram muito bem com os índios da tribo Roanoke. E aí, logo, eles decidiram montar o acampamento inglês lá na ilha de Roanoke. Eles ficaram lá por 1 mês, mais ou menos, convivendo com os índios. E depois eles voltaram para a Inglaterra para poder contar para o Walter o que eles tinham encontrado lá, né? Enfim, o que eles tinham descoberto e tudo mais. O Walter decidiu, então, que seria um ótimo lugar, né, uma ótima ideia, montar a colônia lá na ilha de Roanoke. E 1 ano depois, ele mandou 7 navios com 600 homens e mantimentos para durar 1 ano em Roanoke. Mas, quando eles estavam chegando na ilha, o maior navio que eles tinham, que era o que estava carregando a maioria dos mantimentos deles, virou. Então, não tinha como 600 homens sobreviverem por 1 ano lá na ilha de Roanoke. Então, o que ele fez? Ele mandou 500 homens de volta para a Inglaterra e só 100 homens ficaram em Roanoke. A tribo Roanoke deu permissão para que os 100 homens começassem a montar a colônia lá na ilha.
E tudo estava indo muito bem, tudo maravilhoso, a princípio, né? Mas só que não. Esses 100 homens estavam esperando um navio, né, com mantimentos que o Walter ficou de mandar para eles, e esse navio deveria chegar até o inverno, porque eles não tinham mantimentos o suficiente. No começo, a tribo Roanoke estava ajudando esses 100 homens. Eles ajudaram a montar o acampamento, eles ensinaram a pescar, a caçar, dividiam a comida com os ingleses. Mas, depois que esse navio não chegou, os ânimos começaram a ficar bem instáveis, né? E começou a surgir um atrito enorme entre os ingleses e os índios. Na verdade, o que eles não sabiam, né, porque naquela época não existia o WhatsApp, é que a Rainha Elizabeth I tinha cancelado esse carregamento. E isso se dá muito provavelmente por causa da guerra que estava prestes a acontecer com a Espanha, né? Com a tensão aumentando entre os colonizadores e os índios, e com a superdependência, né, dos colonizadores, dos ingleses, os índios decidiram abandonar a ilha de Roanoke e deixarem os colonizadores lá, tipo, se vira, mano, e foram embora para o continente. O líder da colônia era um homem que ele se chamava Ralph Lane. Acreditou que os índios estavam indo, na verdade, para o continente para formar uma aliança com outras tribos para atacar e recuperar a ilha de Roanoke. Ou seja, os índios estavam lá de boa e olha a mentalidade do homem branco, né? Tipo, vamos matar todo mundo que eles vão querer matar a gente. Os índios estavam ajudando eles antes. Enfim, o que o Ralph Lane fez? Ele, junto com outros homens, foram até o continente e atacaram a tribo de Roanoke. A tribo que tinha ajudado eles a sobreviver, cara. Eles foram lá, atacaram a tribo. E não só isso, mas eles também mataram o líder da tribo, que se chamava Vindna. Quando eles voltaram para a ilha, por sorte, tinha um navio inglês que tinha parado em Roanoke e estava voltando para a Inglaterra, porque eles sabiam que tinha uma colônia lá, né? Então, 97 desses 100 homens entraram no navio e fugiram para a Inglaterra. Um desses homens era o John White. 3 homens que não conseguiram chegar até o navio a tempo foram abandonados na ilha e ninguém nunca mais soube deles. Porque, né, eles foram lá, mataram o cara, eles estavam esperando que os índios fossem voltar para se vingar. Acontece que alguns dias depois deles abandonarem a ilha, um navio com suplementos, chegou na ilha. O que acontece é que o Walter, ele tinha mandado o carregamento para eles, mesmo a rainha tendo proibido. Como não tinha ninguém na colônia, esse navio retornou para a Inglaterra. Depois de algumas semanas, outra frota de navios passou por Roanoke. 15 homens ficaram na colônia para proteger o que tinha restado da colônia e o resto voltou para a Inglaterra. Depois de meses, o John convenceu o Walter a tentar colonizar a América mais uma vez, porque ele ainda tinha a permissão até 1591, né? Mas, dessa vez, eles não enviariam só homens, assim como mais como se fosse batalha ou coisa assim, né? Mas seria uma tripulação mais amigável, digamos assim, com famílias e tudo mais. E a ideia não era montar a colônia em Roanoke, porque ele não tinha dado certo já, né? Mas sim ao norte de Roanoke, em Chesapeake Bay, que não era uma ilha, claramente. E eles passaram por Roanoke para ver como estavam aqueles 15 homens que tinham ficado lá, mas eles só encontraram os ossos desses homens. O capitão do navio, que não era o John, convenceu as pessoas a ficarem em Roanoke e não irem para Chesapeake Bay. E esses colonizadores são os que desapareceram, ou seja, a teoria defende que eles foram atacados pela tribo Roanoke por causa do ataque que os primeiros colonizadores tinham cometido contra a tribo. De fato, foram encontrados os ossos lá dos 15 homens que tinham ficado lá, né, na segunda vez que alguém ficou em Roanoke. Mas até hoje nunca encontraram nenhuma vala comunitária ou vestígios de que 115 pessoas foram mortas lá em Roanoke.
Mas também, né, se eles tivessem jogado os corpos no mar, também não teria mais nada. Então, não sabemos. A segunda teoria é que eles foram assimilados pelos índios. E essa teoria meio que está ligada com a primeira teoria. E isso porque um índio, que se chamava Manteu, foi levado até a Inglaterra como embaixador do novo continente. E isso foi em 1584. Depois, ele voltou para Roanoke com o John White. E quando ele foi batizado, porque o John batizou ele, né, aquelas coisas todas, o John declarou o Manteu como cacique das tribos de Roanoke e Croatoan, como se ele mandasse alguma coisa das tribos, né, enfim. Só que o Manteu era só da tribo de Croatoan, ou seja, ele não tinha nada a ver com a tribo de Roanoke. Depois que o John foi embora, o Manteu voltou para Croatoan. E essa teoria defende que, em algum ponto, ele foi até Roanoke, pegou os colonizadores e levou esses colonizadores para Croatoan, para a ilha onde ele era o cacique lá, né? Em 1888, 54 nativos americanos entraram com uma petição no Congresso dos Estados Unidos, pedindo cuidados, né? Eles alegaram que eles eram descendentes dos colonizadores da colônia de Roanoke, sendo que eles eram da tribo de Croatoan. Depois de alguns meses, porque naquela época não existia DNA, eles concluíram que poderia até ser verdade, já que alguns dos índios tinham traços europeus e até mesmo olhos claros. Então essa teoria diz que, provavelmente, alguns ou todos os homens foram mortos pela tribo Roanoke e as mulheres e as crianças foram para a tribo de Croatoan. Em 2015, arqueólogos encontraram diversos objetos de origem europeia lá na ilha Hatera, não sei, onde era a ilha de Croatoan. E esses objetos batem com os objetos do período da colonização. Mas eles também encontraram objetos do século XVII, 100 anos depois da colônia de Roanoke, ou seja, não prova nada. Outra teoria, que é a mais aceita, é que eles teriam ido para o continente. Antes de entrar nessa teoria, vocês precisam saber que, naquela época, uma estrela de 4 pontas no mapa significava fortificação ou forte. Além disso, mapas não eram coisas fáceis de fazer e demoravam muito, muito tempo mesmo, já que eles eram feitos à mão, né? Então, quando o artista errava, ele não fazia tudo de novo do zero. Ele pegava um pedaço de tela de pintura mesmo, e colava sobre o erro e pintava por cima dessa tela. E outra coisa que vocês precisam saber é que o John White era um excelente artista. E ele passou 8 anos, de 1585 até 1593, fazendo o mapa da costa do que é hoje a Carolina do Norte. Esse mapa, se liga no meu francês que é uma bosta. Esse mapa se chama La Virginie Pars. E os cartógrafos, até historiadores, dizem que esse mapa é o mapa mais perfeito feito naquela época. A única coisa que não é perfeita nesse mapa é a formação natural da orla da praia, porque provavelmente já mudou nos últimos 500 anos, né? Mas, por que eu tô falando isso? Porque nesse mapa tem um símbolo escondido, e esse símbolo é uma estrela de 4 pontas. E tem mais uma coisa estranha. Ele desenhou a estrela no mapa, cobriu com um pedaço de tela e depois desenhou a mesma estrela por cima, no mesmo lugar, só que com tinta transparente. Tipo, por quê? Ou seja, ele queria esconder a fortificação, muito provavelmente, mas queria que fosse possível que algumas pessoas que soubessem como ativar essa tinta transparente pudessem saber aonde estava essa fortificação, né? E só descobriram essa estrela que estava lá escondida embaixo dessa parte de tela em 2011 e confirmaram em 2012 através de raio-x. Mas você acha que acabou por aí? É claro que não. Em 1930, um homem achou uma pedra que tinha uma mensagem que estava assinada, teoricamente, pela Eleanor White Dare. Essa pedra estava escrito
o que tinha acontecido, né, com os colonizadores. Ela teria dito que eles foram atacados pela tribo Roanoke, realmente, e foi como uma retaliação pelo ataque que eles tinham recebido antes, né, e que 2 anos depois, nesses 2 anos, nos primeiros 2 anos ali, mais da metade dos colonizadores tinham sido mortos pela tribo e 24 tinham morrido de doenças. Entre outras coisas, ela também teria escrito nessa pedra que os corpos desses colonizadores estariam enterrados a 4 milhas do rio. Mas que rio, você está aí se perguntando, né? Essa pedra, ela foi encontrada em 1930, como eu falei, e ela foi tida como fake durante décadas. Até hoje, não foi confirmada a autenticidade dela, mas essa pedra foi encontrada em um lugar que os colonizadores de Roanoke já tinham cogitado. 80 quilômetros dentro do continente. E adivinha só onde é que a estrela de 4 pontas estava marcando? 80 quilômetros dentro do continente. Ou seja, tudo no mesmo lugar. Então, por isso que as pessoas acreditam que essa pedra é original, é verdadeira, né? Os arqueólogos continuam fazendo buscas nessa área marcada no mapa, onde a pedra foi encontrada, e eles ainda não encontraram nenhum sinal do forte ou da fortificação, enfim, ou também não encontraram nenhum sinal das covas, mas encontraram, sim, objetos daquela época, cerâmica e tudo mais. Eles continuam escavando, então se você tá vendo esse episódio muito no futuro, pode ser que eles tenham descoberto mais alguma coisa, não sei. Essa teoria é a teoria que eu acredito, mas tem outras teorias bem doidas por aí. E uma teoria diz que eles foram abduzidos por alienígenas. Porque, como sempre, a culpa é dos aliens, porque eles não têm mais nada importante para fazer. Outra diz que eles teriam sido mortos ou se matado e sido jogados no mar, como eu já tinha falado antes, ou eles mesmos teriam se jogados no mar, né? Outra diz que, naquela época, a área estava passando por uma enorme seca, então, por causa da fome, eles teriam praticado canibalismo. E aí acabaram se extinguindo, né? E falando em canibalismo, vem a teoria mais doida de todas, que eu vou tentar não rir, vou tentar falar sério. Você provavelmente não sabia disso, mas existe um grupo ou organização que se chama Zombie Research Society, Sociedade de Pesquisa Zumbi. Percebe para onde que eu tô indo, né? Um dos pesquisadores desse grupo, se chama Andrew Freeman, acredita que a colônia de Roanoke sofreu um surto zumbi e que, como eles estavam em uma ilha, isso fez com que o vírus não se espalhasse e se extinguiu. Sendo assim, a colônia Roanoke foi o primeiro e o único caso de zumbiísmo do mundo. Levando em consideração que tem gente que acredita que a Terra é plana, eu não duvido de mais nada, nada mais me surpreende. Não dá. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se você já conhecia esse caso ou se você sabia, né, que era verdade. Claro, aproveita e me conta aí também qual foi a teoria que mais te convenceu, né? Ou se você tem outra teoria aí. Eu comecei a fazer aula de ilustração, né? E ilustração digital e animação, porque eu tô com uma ideia muito louca aqui pro canal. Mas eu acho que também vai ser bem útil, né? Pros casos assim, que a gente não tem muita foto, né? Das pessoas envolvidas e tudo mais. E... se você achou a palavra da semana, por favor, comente aí, deixa aí nos comentários. E eu acho que por hoje é tudo, pessoal. Hoje a gente tem que estar gravando aqui, ó, sem chroma key, porque por algum motivo o programa que eu uso para edição fez o favor de não reconhecer mais o chroma key. Então, estou muito triste, preciso arrumar uma solução para isso, até porque quando eu começar a fazer as paradas com ilustração, eu vou precisar do meu chroma key, tudo bom? E acho que é isso. Então é isso. Um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio.